Descubra o salmo milagroso que cura qualquer doença, oração profética para transformação divina. Na pequena cidade de São Rafael, cercada pela beleza dos verdes campos, a fé fervilhava como um rio caudaloso capaz de transbordar esperanças. Maria, uma mulher de fé inabalável, era o coração pulsante daquela comunidade. Sempre gentil, recebia todos com um sorriso caloroso e as portas de sua casa escancaradas, disposta a acolher quem precisasse de consolo ou oração. Mas, a paz daquela cidade foi abruptamente destruída quando seu filho, Pedro, foi diagnosticado com uma doença terminal. O mundo de Maria desabou. Em meio a lágrimas e dores, a cidade inteira se uniu em torno dela, reconhecendo que sua fé era âncora em tempos de tempestade. A cada quarta-feira, o povo se reunia na capela para clamar pelos doentes, um ritual que se tornará sagrado, uma tradição que eleva os corações em busca de esperança. Maria, com a voz firme e a alma ardente de fé, recitava o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e a capela vibrava com a sua devoção. Mas enquanto a comunidade se unia em oração, o esposo de Maria, João, enfrentava uma batalha interna. Prático e cético, ele não conseguia acreditar que a oração poderia curar Pedro. Era um dilema angustiante, que gerava tensões na relação do casal. Maria sentiu o abalo da dúvida de João e se perguntava se a fé era suficiente para sustentar a família. Determinada a transformar a dor em milagre, Maria organizou uma vigília de oração, chamando todos para clamar pela cura do menino. Com corações pulsando de esperança, a capela se encheu de vozes, um clamor coletivo que ecoava poderosamente pela noite, como um trovão divino. E quando a fé parecia ser a única luz em meio às trevas, Maria, em um momento de desolação, ajoelhou-se diante do altar e clamou, implorando por um sinal da presença do Senhor. Então, numa noite mágica, após horas de oração fervorosa, uma luz esplendorosa iluminou o altar. Era uma luz que parecia pulsar, vibrar com a intensidade da fé de todos os presentes. Os olhares de surpresa e temor reverente se voltaram para a fonte daquela luz. E, naquele instante, Pedro, debilitado e frágil, sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. A atmosfera estava imbuída de um poder sobrenatural. E aos poucos, a vida foi voltando aos seus olhos, como se uma nova esperança estivesse sendo colocada ali, bem diante da sua mãe. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O momento se intensificou. As vozes da congregação se levantaram em um crescendo de adoração, e Maria sentiu seu coração aquecer com a certeza de que algo extraordinário estava se desenrolando. O que poderia significar aquela luz? Seria a resposta à sua súplica? Para Maria, a fé tinha gerado frutos, mas uma nova dúvida surgia em seu coração: até onde iria essa intervenção divina? O milagre estava apenas começando e a cidade inteira palpitava com expectativa. Maria sabia que, mais do que a cura de Pedro, algo maior estava prestes a acontecer em sua vida e na de João. A transformação naquele lugar seria apenas o início de um caminho que desafiaria as próprias bases da fé, trazendo luz e calor até mesmo para os corações mais céticos. O que Deus ainda tinha reservado para eles? Maria observava o brilho nos olhos do filho e sentiu seu coração disparar. Era como se a própria vida do menino dançasse diante dela, e a certeza de que um milagre estava em curso preenchia o ar ao redor. À sua volta, a congregação fervia em louvor, os rostos iluminados pela glória que irrompia do altar. Cada nota do hino ressoava como um eco divino, alimentando a fé que pulsava nos corações aflitos. João, contudo, permanecia parado ao fundo. A luz que envolvia o altar era inegável, mas seu coração ainda lutava contra as correntes da descrença. Ele observava a euforia dos outros, pensativo e apreensivo. Em sua mente, a realidade se dividia em duas: a possibilidade de um verdadeiro milagre ou uma pura coincidência, algo que ele não poderia aceitar.
Como poderia explicar o inexplicável? O conflito exato entre a fé e a razão. Enquanto Maria se aproximava de Pedro, sentiu uma corrente de energia que parecia fluir entre eles. Era quase palpável, como um abraço caloroso que envolvia seu ser. Com a mão delicadamente tocando a testa do menino, Maria lembrou-se de cada oração que havia feito, de cada lágrima que havia derramado, e de cada ato de amor que a havia impulsionado a acreditar. Senhor, Tu és a luz que nunca se apaga, murmurou ela, desejando que a fé de todos ao seu redor tocasse João. A atmosfera na capela estava carregada de uma expectativa profunda, como se todos os presentes respirassem um só fôlego, unidos em um só propósito. De repente, um murmúrio coletivo começou a tomar conta da sala. Olha! Olha ele! Era um clamor de surpresa agonizante e admirada. Pedro começou a se mover, seus olhos agora brilhando como nunca. Quando ele esboçou um sorriso, a capela explodiu em júbilo. A transformação estava acontecendo diante de todos, e a fé coletiva de São Rafael parecia estar em chamas. O clima de adoração se intensificou, e cada um ali sentiu como se fizesse parte de algo maior. Mas em meio à celebração, Maria percebeu o olhar de João, afundado em dúvidas. Seria possível que o ceticismo dele ainda pudesse ser transfigurado por esta luz divina? Maria se perguntava se a maior missão ainda não havia começado para ela. Não seria a cura de Pedro, mas a libertação de João das correntes da dúvida. À medida que a festa continuava, algo dentro de Maria clamava por um passo firme de fé. Deus, toca o coração do meu marido, ela sussurrou em uma oração silenciosa, e um renovado fervor brotou dela. A luz parecia cercá-la, como se estivesse sendo abraçada pelo próprio Espírito Santo. Aquela presença amorosa e avassaladora encorajava a tocar a vida de João, tornando-a um espelho da transformação que acontecia com Pedro. A adrenalina da esperança percorreu seu corpo. Era hora de agir. Maria, com um olhar determinado e unido à fervorosa vontade de Deus, caminhou em direção a João. Sabia que ele precisava sentir aquele milagre, entender que a fé não é só sobre crença, mas sobre entrega. Com cada passo, Maria sentia que o amor de Deus a fortalecia, e ao mesmo tempo pensava, e se a cura de meu filho for apenas uma parte do plano divino maior? Assim, ao chegar perto de João, Maria se deteve. Ela olhou diretamente em seus olhos. E nas profundezas do seu ser, algo começou a se desenrolar. Seria preciso mais do que palavras, estava mais que claro que um coração endurecido poderia não entender a luz que agora reinava na capela. O que iria acontecer naquele momento? O que poderia fazer com que João rompesse as barreiras que ele mesmo havia construído? Maria segurou a mão dele, e naquele toque, uma eletricidade espiritual de amor e fé se misturava aos temores. E com um leve sorriso, ela perguntou com a firmeza de quem já viu o milagroso: Você acredita agora? Ainda restava uma pergunta no ar: até onde a luz do milagre conseguiria alcançar, e o que revelaria no fundo do coração de João? Os olhos de João, antes perdidos em sombras de dúvida, agora refletiam um brilho incerto, como se uma chama estivesse se acendendo em seu interior. A voz de Maria era como um canto suave que invadia seu coração, e aquela pergunta ecoava em sua mente: Você acredita agora? O mundo ao redor parecia se dissipar, e tudo parecia convergir para aquele momento singular entre mãe e marido. Com a mão de Maria em sua, João sentiu uma onda de calor que se espalhava por seu corpo. Naquele toque, havia algo além do físico, era como se a presença de Deus estivesse permeando cada espaço de suas inseguranças. Ele queria acreditar, queria abrir seu coração, mas ainda havia uma luta interna, um diálogo entre sua razão e sua fé. Maria, compreendendo seu tormento, buscou apoiá-lo. João, começou ela, a voz cheia de ternura, Deus é muito maior que suas dúvidas. Você já viu o que aconteceu com Pedro? Olhe para ele, volta a viver. A vida surge onde havia tristeza. Cada palavra de Maria era um convite, uma esperança lançada no ar. João olhou para o filho, que agora se movia com a leveza de uma criança renascente, e ele sentiu lágrimas quentes escorrem de seus olhos. Diante das provas, da energia divina que pulsava naquela capela, o ceticismo começava a derreter, como a neve sob a luz do sol. No fundo, ele sabia, a fé era uma escolha. O que temia se tornava real diante de mim, ele sussurrou, sua voz embargada. E se eu estiver errado?
E se isso for apenas uma ilusão? Ah, mas é nesse momento que a verdadeira fé se revela, respondeu Maria, radiante. Ela não sabia que palavras usar, mas sua determinação se firmava. Ela fez uma oração silenciosa, pedindo ao Senhor que abrisse os olhos do marido, que quebrasse as correntes da dúvida que ainda o prendiam. Senhor, faça com que ele sinta a tua presença como eu sinto, ela pediu em pensamento. O hino ainda ecoava na capela, e aos olhos de João, cada nota parecia ressoar profundamente em sua alma. Ele fechou os olhos, e em lugar da escuridão, viu uma luz ofuscante, uma luz que o convidava a entrar. Se eu deixar tudo isso para trás, será que serei acolhido? Ele pensou, angustiado. A fé não significava apenas fé em milagres, mas entrega total. Diante desse dilema interno, Maria segurou mais forte a mão de seu marido. João, a decisão é sua. Você pode permanecer cego ou abrir os olhos e se deixar levar por essa luz. Pense em Pedro. Pense em nós. Esta é a hora do milagre, não apenas para nosso filho, mas para você também. João respirou fundo, e nesse instante, algo dentro dele pareceu se soltar. A imagem de Pedro o animava, seu filho renascendo a cada instante. A ideia de um caminho iluminado pelo amor de Deus começava a florir em seu peito. E se eu tentar, ele murmurou, quase para si mesmo. Sim. Tente, amor. Acredite. Você não está sozinho. Subitamente, João sentiu uma mudança. Era como se a luz divina começasse a envolvê-lo, e ele teve um vislumbre de esperança, um desejo fervoroso de se libertar. Ele respirou fundo e finalmente falou, estou pronto. Estou pronto para acreditar. A capela inteira parou. O murmúrio da congregação cessou e um silêncio profundo tomou conta do ambiente, enquanto todos esperavam pelo que poderia acontecer a seguir. Maria, com lágrimas de alegria, sentiu a luz que brotava em seu coração. O que agora aconteceria no espírito de João? O milagre estava apenas começando, e os céus pareciam interceder. Mas um mistério maior ainda se revelaria, um plano divino guardado para aquele momento. Qual o próximo passo de João na jornada da fé? Ele estava realmente pronto para a transformação? A luz do milagre prometia novos horizontes, mas que sombras ainda residiam para serem iluminadas? A respiração de João parecia ecoar em seu peito, como se cada batida de seu coração estivesse sintonizada com a melodia suave do hino. A capela estava envolta em um silêncio absoluto, e a tensão no ar era palpável. As lágrimas que brotaram dos olhos de Maria eram reflexo de um amor profundo e de uma esperança renovada. João sentia a luz que o cercava, um calor divino que tocava sua pele e penetrava sua alma. Neste momento, deixou a dúvida escorregar como areia entre seus dedos. Enquanto abria os olhos, algo dentro dele parecia agora mais leve, mais claro. Ele se voltou para o filho, que o olhava com um sorriso puro e aquele brilho inocente que só uma criança possui. E ali, diante dele, o entendimento começou a emergir. A fé não era uma fuga da realidade, mas uma escolha de abraçar a vida com um novo olhar. Pedro, ele disse, chamando o filho com a voz ainda trêmula, você acredita em mim? Você acredita que podemos superar isso juntos? A criança sentiu com veemência, quase saltando em alegria. Era como se a energia entre eles se tornasse uma ponte, unindo-os na crença do impossível. Maria sorriu enquanto via a transformação de João acontecer diante de seus olhos. Sim, João. Juntos somos mais fortes. E agora que você abriu seu coração, prepare-se para o que Deus está prestes a fazer. Sua voz exibia não apenas alívio, mas uma confiança exuberante. Um murmúrio começou a se espalhar pela congregação. As pessoas começaram a se agitar, e pequenos sussurros de expectativa flutuavam no ar. Ele vai se entregar à fé. Ele está acreditando. Diziam uns aos outros, enquanto muitos erguiam as mãos em adoração. De repente, uma onda de calor formidável invadiu a capela, quase como se a própria natureza resposta à entrega de João. Os ventos da mudança sopravam, e uma presença palpável os envolvia. Ele fechou os olhos novamente, agora imerso em uma oração silenciosa. Senhor, renova-me. Leva embora as sombras e transforma a dúvida em luz. E enquanto falava, João sentiu uma resposta.
Não foi uma voz ressoante, mas uma profunda sensação de paz, como se a suavidade de um abraço divino o envolvesse. Uma visão começou a se formar em sua mente, um campo vasto, florescendo com cores que ele nunca tinha visto antes. Essa imagem de vida, plena e vibrante, lhe dizia que a esperança era real. Em um momento de sublime clareza, João percebeu que a transformação não ocorreria apenas ao seu redor, mas também dentro dele. Estou pronto para me entregar, Senhor. Estou pronto para a cura. Gritou, suas palavras se elevando com paixão e entrega. Um clamor coletivo ecoou entre os presentes, e uma onda de adoração inundou o espaço. Todos se uniram em um só coração, em um só espírito, enquanto a música elevava-se e se tornava um hino à vida. Maria, com o coração batendo acelerado, segurou a mão de João com firmeza. O milagre começa agora, amor. Você não tem ideia do que Deus tem reservado para nós. Prepare-se, porque muitas bênçãos estão a caminho. Nesse instante mágico, uma luz resplandecente fluiu do altar, iluminando cada canto da capela. As pessoas, tocadas pela presença de Deus, começaram a orar, e algumas até caíram em adoração. João viu irmãos e irmãs clamando por fé, por cura, pela transformação que ele mesmo desejava. Era como se cada um estivesse esperando por um milagre, mas, então, uma pergunta ecoou em seu coração. Qual será o impacto dessa decisão, Senhor? O que vem a seguir? João sabia que aquela escolha poderia levá-lo a um novo caminho. A pergunta pairou no ar, e ele sentiu que havia algo mais profundo a ser revelado. Não era apenas um ato de fé, era o início de uma jornada de descoberta que ia além de suas expectativas. Ele estava determinado a seguir adiante e descobrir o que Deus ainda tinha em seus planos. E assim, em meio à luz e música, um novo desafio se erguia diante dele. Que sombras precisariam ser enfrentadas nessa nova fase? Que segredos do coração viriam à tona? O caminho apenas começava, e João, agora repleto de fé, estava pronto para descobrir. O ar na capela estava carregado de expectativa, como se o próprio ambiente estivesse ansioso pelas mudanças que João estava prestes a vivenciar. A luz que emanava do altar parecia pulsar em sincronia com cada batida de seu coração. Ele sabia que um novo capítulo de sua vida iniciava ali, diante daquela congregação unida em fé. Senhor, que caminho devo seguir? Pensou João, enquanto as pessoas ao seu redor continuavam a orar fervorosamente. Maria, ao seu lado, olhava para ele como se visse não apenas o homem que amava, mas um novo líder, alguém que poderia guiar sua família e sua comunidade em direção a um futuro cheio de esperança. Subitamente, uma voz suave ressoou em sua mente: não temas, eu estou contigo. Era um chamado, um convite para se aprofundar em sua fé e descobrir os mistérios que Deus havia guardado para ele. Aquela certeza trouxe uma paz inexplicável, como se o Senhor estivesse despindo suas inseguranças. João sentiu um impulso forte em seu peito, como se algo estivesse chamando. Ele avançou em direção ao altar, cada passo firme, e ao se ajoelhar, pôde sentir a presença de Deus envolvê-lo mais intensamente. Era como um abraço acolhedor que lhe dizia: você é amado. Você é suficiente. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas diferente das anteriores, eram lágrimas de libertação. Senhor, eu clamo por sabedoria e pela cura de minha alma. Que eu possa ser um farol de luz para os que estão em trevas. Ele proferiu as palavras com um fervor que surpreendeu até mesmo a si. A congregação parecia revitalizada pela sua determinação, as vozes se uniam, formando uma sinfonia de louvor que ecoava por todo o espaço. Enquanto a música se intensificava, João começou a recordar os salmos que crescerá ouvindo. Um em especial veio à sua mente, o Salmo 147, que falava sobre como Deus cura e conforta os aflitos. Ele sara os quebrantados de coração e lhes liga as feridas. Ele sentiu que esse salmo não era apenas uma lembrança, mas uma verdade a ser proclamada. Sim, Senhor. Eu recebo a tua cura. João gritou, sua voz cortando a música enquanto o fervor tomava conta da congregação. O clima espiritual se transformou, e muitos ali começaram a sentir o mesmo renovo. Os rostos se iluminavam, e a oração coletiva ganhava força como se todos estivessem imbuídos de uma energia divina. Maria, movedora,
levantou a mão e exclamou: Vamos orar este salmo juntos. Vamos declarar a cura em nome de Jesus. O clamor ressoou, e o coro de vozes tomou forma, reverberando pelas paredes da capela, ecoando a promessa de renovação e transformação. Ele sara, ele cura, ele liberta. Vamos nos unir pela fé. As palavras de Maria foram seguidas por uma onda de amém, intercaladas por gritos de júbilo. João olhou para seu filho e viu a pequena luz de Pedro brilhar, refletindo a esperança que todos sentiam no coração naquele momento. Mais, no fundo de sua alma, João ainda sentia a pressão da dúvida. E se não acontecer? E se as coisas não mudarem? No entanto, o fervor de suas declarações era um lembrete da promessa de Deus. Ele prejudicava o medo com a força das orações ao seu redor. Quando a congregação finalmente se aquietou, João respirou fundo, sentiu-se preenchido com a sabedoria do Senhor. Era um novo começo, mas o que isso significava para ele e sua família? Uma nova jornada se desenrolava diante deles, plena de promessas, mas também de desafios. Qual seria o próximo passo? Que mistérios Deus ainda revelaria a ele? No auge daquela certeza e coragem, as dúvidas dançavam à porta de seu coração, instigando: o que Deus está realmente planejando para nós? E assim, com o olhar cheio de expectativa e fé, João sabia que estava prestes a embarcar em uma aventura espiritual que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos à sua volta. O que ele descobriria em seu caminho? A luz suave da capela dançava nas paredes como um reflexo daquela nova esperança que havia tomado conta do coração de João. A música ainda ecoava, e a congregação, ainda vibrante, pareciam estar conectados como um só corpo em oração. Naquela unidade, João sentia que a presença de Deus estava palpável, e ele não estava mais sozinho nas suas dúvidas. Maria pegou na mão de João, e o toque dela trouxe um calor reconfortante, um lembrete de amor e apoio. Juntos, vamos desvendar os planos de Deus, sussurrou ela, com um sorriso que iluminava seu rosto. Ele a observou, admirado com a força que ela transmitia. Aquela força não era apenas dela, mas uma prova de que Deus estava trabalhando também em sua vida, não apenas na dele. A música cessou, dando espaço ao sussurro do Espírito Santo. Uma voz interior acalmava João: os planos que tenho para você são de paz, e não de mal. Uma esperança e um futuro. Foi nesse instante que ele percebeu que sua jornada espiritual não era apenas distante de sua realidade cotidiana. Era uma chamada para a vida prática. Ele não estava sendo chamado a um lugar especial, mas a uma vida cheia de propósito onde poderia iluminar a vida das pessoas ao seu redor. A congregação começava a se dispersar, mas a energia espiritual ainda pairava no ar. As pequenas conversas entre amigos soavam como orações, e as risadas, como manifestos de fé. João sentou-se e olhou ao redor, observando que as paredes da capela não eram apenas muros, mas testemunhas de histórias de vida, de transformação e de milagres. Ele decidiu que aquelas histórias precisavam ser contadas. Ele se levantou novamente, sentindo um novo impulso. Irmãos e irmãs, chamou, e suas palavras logo silenciaram a conversa. Estamos prestes a testemunhar não apenas a cura física, mas uma transformação em toda a comunidade. O que nos espera é maior do que qualquer um de nós pode imaginar, porque Deus tem algo incrível reservado para aqueles que creem. As palavras fluíam dele como um rio de esperança, e mesmo os mais desanimados começaram a sorrir. O burburinho de ânimo palpável tomava forma, e João decidiu que era hora de compartilhar o que havia aprendido na oração, o verdadeiro significado do Salmo 147, que ele havia proclamado. Irmãos, que tal olharmos para isso juntos? Faremos uma oração poderosa, em união, para pedir pela cura de nossas almas e de nossas famílias. Vamos unir nossas vozes como um coro e clamar ao Senhor. As mãos se levantaram, e juntos começaram a orar em meio a um murmúrio de fé. Cada frase era carregada de intensidade, cada palavra carregava a necessidade coletiva por cura e plenitude. João sentia uma onda de amor e esperança. Mais, um pensamento surgiu em meio à oração: e se a oração não for suficiente? E se precisarmos de algo mais? Ele lutava contra essa inquietação. Naquele momento, um velho membro da congregação, seu Antônio, apareceu em sua mente,
com suas histórias sobre aqueles que haviam sido curados de doenças que os médicos achavam incuráveis apenas por meio da fé. Lembrava que seu Antônio sempre dizia: a fé é um milagre em si. A verdade está nas nossas mãos. A prática da fé, a dedicação e a união entre nós farão a diferença. João concluiu, seu espírito se acendendo com cada palavra que proferia. Descerrou as portas para um caminho novo. E ao olhar para a congregação, viu não só rostos esperançosos em busca de transformação, mas também um desafio: seremos um farol para aqueles que ainda não encontraram a luz. A mudança começa aqui e agora. João sorriu, percebendo que tudo o que sentia não era apenas um chamado pessoal, mas uma missão coletiva. Enquanto se preparava para encerrar suas palavras, uma assertiva ecoou em seu coração: Deus me mostrará o que vem a seguir. Porém, precisamos estar prontos. E assim, com uma energia renovada, ele se lembrou da pergunta que ainda pairava em sua mente: quando Deus revelará a próxima etapa de nosso caminho? A emoção estava presente, e o próximo passo parecia mais próximo do que ele imaginava. O que será que o Senhor reserva para João e sua comunidade? As promessas de Deus aguardavam para ser descobertas. A congregação ainda estava absorvendo as palavras enérgicas de João quando um silêncio reflexivo tomou conta do ambiente. O brilho dos olhos de cada um parecia relatar um desejo profundo por mudança, uma busca por respostas que, mesmo não ditas, ressoavam no silêncio sagrado da capela. João percebeu que naquele momento, mais do que uma simples reunião, eles estavam formando um pacto de fé. Ele olhou nos rostos à sua volta. Havia expectativa, insegurança, mas uma certeza inegável de que algo grande estava para acontecer. O coração de João acelerou, e uma onda de responsabilidade o inundou. Se a oração é uma ponte, então vamos construir essa ponte juntos! Exclamou, com um ânimo crescente. Ele se lembrou do salmo que havia falado, e mesmo sabendo que cada um tinha sua própria batalha, ele queria unir suas lutas em uma só voz, uma só intenção. Vamos levantar o Salmo 147 em nossas orações. Que as palavras dele sejam nosso clamor. Como diz no verso 3, ele cura os de coração quebrantado e lhes trata as feridas. Que essa cura comece em cada um de nós hoje, incentivou, quase em um grito, como se quisesse que cada palavra fizesse eco no coração de seus irmãos. Uma irmã, Maria Clara, levantou a mão e gritou: Amém, irmão. Vamos clamar por essa cura. E logo outros ecoaram seu clamor, como um coral que se formava em perfeita harmonia. Através das orações, havia união, havia vida. As vozes subiam ao céu, e o ambiente aquecia-se, enquanto lágrimas começavam a se misturar em sorrisos e risos espontâneos. A capela, antes tranquila, agora pulsava como um verdadeiro coração batendo em adoração. Cada um ali, como um fragmento da luz do divino, iluminava o espaço. João respirava profundamente, sentindo a presença de Deus em cada olhada, em cada expressão. Era como se as paredes ao redor estivessem absorvendo aquele amor e anseio. Ele viu crianças pulando, os mais velhos levantando as mãos, em um gesto que expressava não só gratidão, mas uma entrega total. Mas, em meio à alegria, outra inquietação começou a surgir em seu coração. Ele se lembrou da condição de um amigo, Luiz, que enfrentava uma doença grave e muitas vezes parecia desamparado. E se Luiz não estiver aqui para experimentar essa transformação? E se ele não tiver força para clamar? Pensou, o peso da preocupação novamente clareando sua mente. Precisamos alcançá-lo, não podemos deixá-lo para trás. Declarou. Assim como estamos aqui, temos que levar essa luz àqueles que não podem estar. O fervor da congregação parecia emergir, cada um visivelmente tocado pelo chamado de João. Vamos fazer algo diferente, meus irmãos. Ele pediu. Vou organizar um grupo, uma verdadeira corrente de oração e apoio para que possamos interceder por Luiz e por todos aqueles que precisam de cura e esperança. E não apenas isso, mas também visitar aqueles que estão enfermos em suas casas, levando a mensagem de que Deus ainda está agindo. As mãos começaram a se levantar novamente, simbolizando um compromisso, orar e agir. O murmúrio se transformou em vivas promessas de solidariedade e amor.
O coração solidário daquela comunidade se tornava um símbolo poderoso da essência do Evangelho. Enquanto o fervor continuava a se espalhar, um sentimento profundo de expectativa começou a crescer em João. Seremos a resposta para os clamores de muitos. Mas haverá desafios? Pensou. Ele olhou para o céu através da janela da capela, vislumbrando a imensidão e o mistério do plano divino. O que mais está por vir? Que outras revelações Deus tem para nós? Questionou, sentindo a necessidade de se preparar, não apenas para a cura, mas para o que mais estava reservado. O que o Senhor ainda revelaria a João e à sua comunidade? A jornada deles estava apenas começando. A atmosfera na capela estava eletricamente carregada, como se um novo éter de esperança pairasse sobre todos ali. As promessas feitas algumas horas antes ecoavam nos corações, aquecendo cada alma presente. João, imerso em pensamentos e anseios, observava seus irmãos, cada um refletindo seu compromisso inabalável. Mas no fundo de sua alma, uma pergunta persistia: o que realmente estava por trás dessa cura? E como poderiam garantir que essa luz chegasse a todos, incluindo Luís? Ao final da reunião, João se dirigiu a Maria Clara, que ainda estava radiante e envolta em fervor espiritual. Você pode sentir a mudança acontecendo, não pode? É como se o próprio céu estivesse nos abraçando, disse ele, enquanto observava as estrelas do lado de fora, cujo resplendor se misturava com a luz da capela. Sim, João. É incrível. Eu sinto que estamos todos juntos em algo maior, algo que supera nossas dificuldades. Mas e Luís? Precisamos fazer algo por ele. A preocupação nos olhos de Maria Clara fez o coração de João se apertar. O desafio diante deles era imenso, mas ele sabia que deveria ser a voz da fé, uma inspiração para não desistirem. Vamos reunir as pessoas para um planejamento. Precisamos de um verdadeiro movimento. Não só orações, mas visitas, mensagens, algo que faça com que ele se sinta amado e fortalecido, sugeriu João, enquanto seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. O grupo que antes se dispersava agora voltou a se reunir, como se a missão de alcançar Luís houvesse despertado novas energias. Conversaram fervorosamente sobre como poderiam estruturar a corrente de apoio, quantas pessoas iriam visitar, como levariam alimentos, ou até mesmo pequenos cartões de encorajamento. As ideias fluíam como um rio incontrolável, cada um se empenhando em contribuir. Em meio ao planejamento, João se lembrou de um momento especial que tinha vivido com Luís. Eles haviam conversado sobre o Salmo 91, que falava sobre abrigo e proteção. Era como se as palavras daquele salmo ressoassem novamente em sua mente, como se fossem a chave para a vitória. Vamos fazer algo poderoso. Vamos orar não só pelo Luís, mas por todos nós, invocando o Salmo 91 sobre nossas vidas, exclamou. O ânimo da congregação se elevou àquele chamado poderoso, e eles concordaram em fazer uma maratona de orações dedicadas. Cada um assumiria a responsabilidade por horas, dias em que iriam se conectar com Deus e com a situação de Luís. O coração de João pulsava forte. Ele sabia que a determinação deles estava prestes a desencadear uma onda de bênçãos. O coletivo, unido em intercessão e amor, poderia alcançar muito mais do que cada um individualmente poderia imaginar. Ao mesmo tempo, um mistério começava a pairar sobre a congregação. Um antigo membro, Sebastião, que costumava ter visões e revelações, aproximou-se de João com um semblante sério. Irmão, sinto que o Espírito está me dizendo que há mais. Precisamos estar prontos para mudanças que não esperávamos. Não podemos apenas orar, devemos escutar, de verdade, ele disse, com um tom de urgência que fez o coração de João acelerar. Como assim, Sebastião? Perguntou João. Prepara-te. O movimento do Senhor não será como pensamos. Ele tem planos maiores que envolvem todos nós, Sebastião respondeu, seu olhar fixo no horizonte da capela, como se pudesse enxergar o futuro. A inquietação tomou conta de João. Mais do que cura, o que mais será necessário? O que Deus estará revelando? Uma nova incerteza se instalou entre eles, como uma nuvem ameaçadora carregada de chuvas. E nesse momento, a congregação começou a se perguntar, estavam realmente prontos para o que Deus poderia fazer em suas vidas?
Uma nova jornada se iniciava, e a luz que antes iluminava apenas a capela agora parecia convocar algo muito além. O que mais estava reservado nas promessas do Senhor? As primeiras horas do dia seguinte trouxeram consigo uma luz suave e reconfortante. Enquanto o sol começava a se levantar no céu, injetando esperanças nos corações cansados, João se dirigiu à capela novamente. Ele sabia que o dia prometia ser crucial para tudo o que estavam planejando. A maratona de orações estava prestes a começar, e a responsabilidade sobre eles era palpável. Ao entrar, sentiu a presença de Deus, como um calor que envolvia cada canto daquele espaço sagrado. Ele respirou fundo e entregou seus anseios a Deus. Entre murmúrios de intercessões e acordes suaves de agradecimentos, os membros da congregação já estavam reunidos, e as expressões em seus rostos falavam de determinação e fé. Maria Clara estava ali, concentrada em seu devocional. Hoje vamos ver o poder de Deus agindo, João. Estou tão animada, disse ela, seus olhos brilhando como estrelas. A esperança estava tornando-se uma realidade. Era como se aquela aura de unidade os trouxesse mais próximos de um milagre. Enquanto a maratona de orações começava, Sebastião se levantou, quebrando o silêncio reverente. Ele estava visivelmente abalado, mas ao mesmo tempo, demonstrava uma fé inquebrantável. Irmãos, o Senhor revelou algo a mim durante a madrugada. Ele me mostrou que não se trata apenas de Luís, mas de todos nós como um corpo, um povo escolhido, disse Sebastião, seus olhos transitando entre rostos curiosos. O murmúrio na sala aumentou. O que estaria por vir? Logo, ele seguiu, precisamos não somente orar, mas nos abrir para receber o novo que Deus tem preparado. Ele quer que sejamos instrumentos de transformação. E para isso, teremos que deixar nossas cadeias para trás. João sentiu a intensidade da declaração ressoar em seu coração. As cadeias que Sebastião mencionou eram um fardo que muitos carregavam. Ele olhou em volta e viu a expectativa nos olhos de seus irmãos. Deus está prestes a fazer algo extraordinário! Exclamou, lembrando-se das palavras do Salmo 91. Vamos invocar a proteção e o abrigo do Senhor sobre nossas vidas, e eu creio que isso resultará em cura e liberdade para todos nós. A atmosfera alienígena estava flutuando em ondas de fé. Ele começou a orar em voz alta, e a congregação rapidamente se juntou, cada um aportando suas palavras de intercessão em meio ao clamor coletivo. Lágrimas de emoção escorriam pelos rostos, e em cada oração, um desejo ardente de libertação ressoava. Enquanto as vozes se entrelaçavam, algo inexplicável tomou conta do ambiente. Uma brisa leve começou a circular dentro da capela, como se um toque divino estivesse ali, renovando energias e derramando fé. Era como se os céus estivessem respondendo a cada pedido feito. Uma paz transcendente invadiu os corações, e eles começaram a sentir que as barreiras estavam se rompendo. Depois de longas horas de oração, um silêncio sagrado se estabeleceu. Foi quando João decidiu fazer algo diferente. Ele pediu a todos que se unissem e formassem um círculo, de mãos dadas. Algo dentro dele pulsava, e ele sabia que o ato de união era essencial para o que viria. Vamos lá, irmãos. Agora, vamos orar por Luís diretamente, pedindo que ele sinta essa corrente de amor e fé, disse João. Assim, com vozes entrelaçadas e corações ardendo, eles clamaram. Era como se o nível da fé se elevasse a cada palavra dita, a cada súplica lançada ao céu. Nesse momento intenso de adoração e intercessão, um pequeno alvoroço começou entre os mais velhos da congregação. O peso da expectativa pairava no ar e, mesmo assim, ninguém queria terminar aquele momento. Mas algo inesperado ocorreu. A porta da capela se abriu lentamente, e uma silhueta familiar se destacou contra a luz do sol nascente. Era Luís. O coração de João disparou. Ele não esperava vê-lo ali tão cedo. Luís! Ele gritou, enquanto todos voltaram seus olhares para o amigo. O que poderia significar sua presença? O milagre estava a um passo de acontecer, mas o que ele precisaria fazer a partir daí? Um novo mistério se desenrolava diante deles, e a verdadeira transformação estava prestes a ser revelada. Na capela iluminada pelo sol da manhã, a presença de Deus era palpável. Todos os olhares se voltaram para Luís, que entrou com um semblante tímido, mas determinado.
O murmúrio de surpresa foi instantâneo, as vozes que antes clamavam agora se silenciaram em reverência. Maria, com lágrimas de alegria, segurou a mão de João, enquanto ele olhava fixamente para o amigo, sentindo um misto de alívio e expectativa. Luís, exclamou João, estepando em direção ao amigo. O que você está fazendo aqui? As palavras carregavam uma emoção genuína, uma saudade de tempos melhores, acompanhada de um desejo antigo de ver Luís curado. Eu não podia ficar longe de vocês, Luís respondeu, sua voz firme, embora levemente trêmula. Senti que deveria vir e participar desta corrente de fé. Vocês não estão sozinhos nessa. A declaração reverberou no coração da congregação, acendendo uma chama de esperança. Assim que Luís entrou no círculo formado pelos fiéis, algo extraordinário aconteceu. A atmosfera ao redor parecia tremer de emoção, era como se um ventinho divino soprou-se sobre eles, trazendo a certeza de que a cura estava próxima. João sentiu seu coração disparar. O Senhor estava unindo o que antes estava fragmentado. Vamos orar juntos, irmãos, clamou João. Unidos, somos mais fortes, e nossa fé pode trazer cura para Luís e para muitos outros. A congregação, ainda envolta na energia daquele momento, começou a clamar com fervor, levantando as vozes em uma intercessão fervorosa. Cada oração parecia se entrelaçar, criando um manto de fé sobre a capela. Senhor, que essa luz que irrompe aqui traga cura, não apenas a Luís, mas a todos que sofrem, se levantou a voz de Maria Clara, e todos acompanhavam, com amém ressoando em cada canto. João, agora em pé ao lado de Luís, viu a dor e a luta de seu amigo, mas também a determinação em seus olhos. Acredite, Luís. Deus está aqui, e nós estamos aqui por você, ele disse, sentindo o calor do Espírito Santo envolvê-los. Luís fez uma oração silenciosa, sentindo cada palavra ser imersa em fé. Senhor, eu me entrego a ti. Cura minha alma e meu corpo. Ele sussurrou, com confiança renovada. E, assim que as últimas palavras saíram de seus lábios, um silêncio espiritual tomou conta do espaço. O som do vento se tornou uma canção delicada, refletindo o profundo momento de entrega. De repente, enquanto todos se mantinham em oração, a luz que penetrava a capela se intensificou, e um brilho dourado cercou Luís. Os corações pulsam em resplendor e expectativa. As lágrimas fluíram dos olhos de muitos, enquanto a atmosfera vibrava com a esperança renovada de que um milagre estava prestes a acontecer. João olhou para Luís, notando que o semblante do amigo estava mudando. Estava mais sereno, mais iluminado. Você é amado, Luís. O Senhor está fazendo algo em você, disse com o coração aquecido. A congregação se uniu em um clamor maior, e quando as vozes se elevaram em um último grito de fé, uma onda de poder percorreu a capela. Luís sentiu como se uma corrente elétrica o percorresse seu corpo. Uma sensação inexplicável passou por ele, como se cada célula estivesse sendo restaurada, cada dor sendo aliviada. Quando o clamor cessou, Luís levantou a cabeça, e algo no seu olhar era diferente. Um brilho de vida, esperança, uma nova luta, uma nova força se apoderou dele. Ele sentiu que as correntes da dúvida e do desespero tinham sido quebradas. Eu me sinto liberto, disse, sucumbido pela emoção, mas firme no milagre que estava acontecendo. Nesse momento, um júbilo contagiante tomou conta de todos. Maria e João se abraçaram, o espírito de cura agora abrangia toda a congregação. Muitas almas estavam tocadas e curadas de suas próprias dores enquanto ouviam o testemunho que se desenrolava diante de delas. Este é apenas o começo, maridos e esposas. O Senhor está conosco nesta jornada, exclamou Sebastião, que estava ao fundo, e mais uma vez, a congregação se uniu em um clamor de adoração. João sabia que novas bênçãos estavam a caminho. Algo maior havia se desdobrado nessa jornada, uma transformação não apenas de corpo, mas de almas, de corações unidos em fé. Não vamos parar aqui. Esta luz que brilha é um chamado. Precisamos ser instrumentos desta fé na vida daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. João proclamou, enquanto muitos levantavam as mãos em um grito de concordância. E assim, a capela não era mais apenas um lugar de oração, mas um farol de esperança para toda a comunidade de São Rafael. O milagre tinha trazido vida a novos sonhos,
e a fé havia se tornado a âncora que os ligava a um futuro luminoso. Ao caminharem juntos para a nova fase, João e Maria percebem que, no final, a verdadeira transformação não era apenas sobre a cura física de Luís, mas sobre um renascimento espiritual coletivo. Eles tinham sido escoltados por Deus em um propósito maior, onde, agora, mais do que nunca, a fé necessitava de ação. Enquanto a luz da manhã penetrava os corações que ali se encontravam, aqueles em São Rafael perceberam que poderiam ser as mãos e os pés de Cristo no mundo. E como um só corpo, seriam dedicados a espalhar essa mensagem de amor por toda a parte. Só o Senhor sabe o que está por vir, mas estaremos prontos, declarou João, complacente com o propósito novíssimo que haviam encontrado naquela capela. E, juntos, todos levantaram suas vozes em adoração, prontos para o incrível que estava por vir. Não perca a sua chance de ser parte deste plano divino. Você precisa se inscrever agora no canal para que não perca as próximas histórias exclusivas de fé que estão por vir. Deixe seu like agora, é urgentíssimo para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem ao mundo. Comente suas reações e testemunhos sobre o final dessa jornada. E, acima de tudo, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que necessitam ver essa manifestação de fé. Juntos, vamos iluminar muitos corações.